Eu quero louvar a Deus pela vida da igreja, do pastor Sideli, de todos os meus companheiros de ministério, que Deus continue abençoando. Irmãos, os irmãos sabem que eu passei por um problema, recentemente, no ano passado, eu descobri que eu estava com uma doença, e essa doença ela já me acompanha há muito tempo, mas o ano passado ela se agravou muito. É uma doença chamada fibromialgia, e é uma doença, irmãos, que ela atinge tudo, ela atinge o sistema nervoso central, e ela causa muitas dores no corpo, além da dor no corpo, ela causa problemas emocionais, ela causa uma série de problemas, e é uma doença que não chega a matar, mas ela judia bastante da gente. Uma pessoa com fibromialgia, irmãos, ele não tem o desejo de sair na rua, de falar com as pessoas, ele não tem... Se ele pudesse, ele ficava enfiado dentro de casa, saía dali só para alguma coisa necessária e retornaria de novo. E essa doença ela é terrível. Quem tem ou já ouviu falar sabe que é complicado. Mas no domingo passado, eu vi a igreja e eu vi sem condições. Eu estava sentindo muita dor no corpo naquele domingo. E eu me esforcei, falei, olha, eu vou na igreja hoje. Semana passada, na outra semana não pude vir, porque meus irmãos saíram da Bahia e veio para cá para a gente sair. Eu saí com ele durante o dia e a noite, por conta da doença, exatamente. Eu não aguentava botar o pé no chão de dor. Mas domingo passado, mesmo sentindo dor, me esforcei, vim à igreja. E Deus usou um profeta aqui, os irmãos, para fazer uma oração por mim. E no momento que ele fez a oração, toda a dor no corpo cessou. Aleluia. E de lá para cá, irmãos, eu não senti mais as dores da fibromialgia. Eu sei que é uma dor diferente, porque além da dor, parece que a gente está segurando um fio de eletricidade, assim, parece que o corpo fica em choque o tempo inteiro. E essa semana eu não senti mais essa dor. E eu quero glorificar a Deus por isso, e creio que um milagre chegou na minha vida. Amém, irmão? Para quem não sabe, essa doença não tem cura para a medicina, irmãos. O médico não tem solução para ela. Toma-se remédios, medicamentos para paliar a dor, mas não resolve. Mas Deus, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus tem falado muito ao meu coração. Em Atos dos Apóstolos, Deus me despertou a buscar uma palavra no livro e me fazer lembrar das raízes. E eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração esses dias para a nossa meditação. Em Atos capítulo de número 2, versículo de número 42, está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém, irmãos? Meus amados irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele registra, ele é um livro histórico, e registra, aleluia, o crescimento, o desenvolvimento da igreja primitiva nos primeiros 30 anos da sua existência. A igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, ela é um exemplo para todos nós seguirmos. E eu creio que toda igreja que seguir os passos e os princípios da igreja de Atos dos Apóstolos terá um crescimento, uma expansão gloriosa. Se nós observarmos a história de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, no versículo de número 15, eles eram cerca de 120 irmãos. No capítulo de número 2, versículo de número 41, a igreja já chegava a quase 3.000 irmãos. Em Atos capítulo de número 4, no versículo de número 4, eram quase 5.000 irmãos. Em Atos capítulo 2, versículo de número 47, a Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Aleluia. Em Atos 5, capítulo de número
capítulo número 5, versículo de número 14, diz que a multidão, tanto de homens como mulheres, cresciam. Aleluia! Eles se multiplicavam, de forma, irmãos, que a igreja ela cresceu. E a história secular vai nos dizer que em 50 anos havia cerca de 500 mil de crentes, aleluia, espalhados pelo planeta, e em 60 anos quase todo mundo já ouvia falar de Jesus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Imagine, irmãos, num tempo em que não havia internet, que não havia televisão, que não havia os meios de comunicação que nós temos hoje, anunciar Jesus. E olha só a dificuldade que eles tinham. Eles tinham que anunciar Jesus, irmãos, para pessoas que haviam visto Jesus morrer, que viu Jesus ser pregado numa cruz, que viu Jesus, aleluia, serem sepultados, mas que não viram Jesus ser ressuscitado. Aleluia. Imagina que a missão não era fácil, mas eles estavam empenhados em testemunhar de Jesus, aleluia. E enquanto eles testemunhavam de Senhor Jesus Cristo, a igreja crescia. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque eu creio que a receita do crescimento da igreja de Atos dos Apóstolos está justamente no capítulo de número 2, no versículo de número 42. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, antes de falar de doutrina, eu gostaria de falar da doutrina do mundo, por exemplo. Se hoje nós vemos uma geração em que as pessoas não têm mais pudor, andam praticamente pelados pela rua, nunca, nem todo o tempo foi assim. Até alguns anos atrás, irmãos, aleluia, as mulheres, mesmo sendo no mundo, andavam de forma decente. E quando alguém usava uma mini saia, um short curto, ela era ridicularizada pelas pessoas. Na Europa ainda não se admite pessoas seminuas pela rua. E no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Santa Catarina, eu me lembro de uma colega de trabalho da Bahia, que ela disse que foi até Santa Catarina, e chegando até Santa Catarina, ela disse que colocou as roupas curtas que ela costumava chegar a vestir na Bahia, e quando ela entrou em um determinado mercado, as pessoas olhavam para ela e ela percebia que ela estava sendo mal vista. Até que uma senhora chegou para ela e disse: moça, você não tem vergonha de usar uma roupa dessa aqui no meio de todo mundo? Então, irmãos, é a doutrina. Aleluia, o mundo tem a sua doutrina, o exército tem a sua doutrina. Eu me lembro quando eu morei em Salvador no ano de 96, uma prima minha, aleluia, estudava no colégio militar de Salvador, e eu gostava de ir para as festas daquele colégio para ver a doutrina dos soldados. Todos estavam vestidos adequadamente, as botas, os sapatos engraxados, aleluia, o cabelo das mulheres bem arrumado, e todos tinham uma doutrina que nos fazia se orgulhar de tudo isso, aleluia. Se nós observarmos, por exemplo, a doutrina das igrejas, das religiões, todas elas têm a sua doutrina, e a doutrina das igrejas impõe respeito. Se você vê, por exemplo, uma mulher muçulmana, ela está vestida do alto da cabeça até o planto dos pés, e aquela doutrina, aleluia, preserva a mulher de muitas outras coisas. Se você observar, por exemplo, eu tive no templo de Salomão em São Paulo, e quando algum turista vai em São Paulo hoje fazer turismo, pastor Fedo, é quase que obrigatório colocar a visita ao templo de Salomão, mesmo aqueles que não são crentes, aleluia, para estar no roteiro do seu passeio. E quando eu cheguei, um dia no templo de Salomão, ali em São Paulo, eu observei a doutrina deles. Às 6 horas da manhã em ponto, os portais abriam, e abria no movimento único da direita para a esquerda. Os guardiões do portão saíam todos adequadamente vestidos, aleluia, da mesma cor que era o terno de um, era o terno de todos.
E quando a gente entrava para a reunião,